Aqui para mais uma aula de álgebra para a licenciatura B, a gente vai falar de alguns anéis especiais. É o seguinte, ó, então hoje a gente vai falar basicamente desses anéis, esses exemplos de anéis que a gente vai trabalhar, vocês aí, capítulo 2. Os anéis de funções, anéis de matriz, anéis de N e anéis de produto direto. Hoje a gente vai trabalhar com anéis de funções. É isso que a gente vai fazer. Mas antes de começar sobre anéis de funções, eu vou só relembrar algumas definições. Aliás, é sempre interessante você pegar e ter isso escrito em algum lugar, escrever várias vezes essa definição, porque é muito importante saber essas propriedades. Esses 6 axiomas que tu tens que provar, ou tem que testar quando quer provar que um conjunto com as operações de soma e produto define um anel. Então, a primeira ali é a comutativa, né, da soma, a segunda associativa da soma, a terceira elemento neutro da soma, a quarta elemento simétrico da soma. Então até aí a gente trabalha só com a operação soma, tá? Ou a primeira operação. Como é que a gente usa isso aí? A quinta axioma, ou propriedade, é a associativa da multiplicação, ou da segunda operação, e a sexta é a distribuição de uma em relação à outra. Tanto a distributiva à direita como à esquerda, tá? Então é importante a gente saber esses axiomas para verificar quando é um conjunto com as operações de soma e produto ou primeira e segunda operação, como vocês quiserem falar, é um anel, né? Ele vai ser dito comutativo quando a segunda operação ou a operação produto for comutativa, tá? E ele vai ser dito, isso aí tudo você já viu no capítulo anterior, só estou dando uma relembrada. Ele vai ser um anel unitário ou com unidade quando tiver elemento neutro da segunda operação ou da multiplicação. O que significa não ter divisores de zeros? O que significa divisor de zeros? A gente sempre lembra do caso dos inteiros, né? A vezes B igual a zero, então A igual a zero ou B igual a zero. Não, a gente trabalha com conjuntos que não tem divisor de zero, mas isso não é verdade. E a gente vai ver aqui nos exemplos, por exemplo, nas matrizes, que isso não funciona. Nas funções também. O domínio de integridade já é um anel unitário, comutativo e sem divisores de zero. A gente vai dizer que é um domínio de integridade ou apenas domínio. Para ser um corpo, além de tudo isso, ele tem que ter os elementos inversos ou simétricos, né, da multiplicação. E isso aqui vai garantir que ele é um corpo, tá certo? Então essas definições vocês têm que saber, não tem saída. Eu tenho que saber, mas se vocês resolverem todos os exercícios da apostila, vai chegar um momento que vocês vão ter esses conceitos bem claros para vocês, tá ok? Ó, agora vamos a um exemplo, então, o que é anel de função. Primeiro vamos definir o conjunto. O que significa esse conjunto aí, A de x. Então a gente vai chamar ele conjunto de A de x, é o conjunto de todas as funções de x em A, todas as funções, que sai de x e vai em A. Domínio x contra domínio A. Tá certo? É isso que é importante. Outra coisa, o conjunto x ele é sempre não vazio, senão eu não teria como definir a função. Tá certo? Então é importante observar isso aí. Esse é o conjunto que a gente vai trabalhar agora. Esse é o exemplo, conjunto das funções, o A de x. Bom, quando é que eu vou dizer que dois elementos desse conjunto são iguais? Como é que eu posso dizer isso? Bom, lembra como é que a gente dizia que duas matrizes são iguais? Quando elas são iguais, elemento a elemento. Quando é que eu vou dizer que duas funções são iguais? Eu estou usando o exemplo das matrizes porque a gente vai trabalhar isso a posteriori, mas é importante que isso você lembre ao segundo grau, que as coisas são iguais ponto a ponto. Aqui funções é a mesma coisa. Duas funções são iguais se elas forem iguais em todos os pontos do domínio, senão elas não vão ser iguais. Tá? Então é importante observar isso aí. Então olha só ali, ó. Se eu quero trabalhar com um conjunto, eu tenho que definir as operações nesse conjunto. Então nós vamos definir a operação de soma e produto no conjunto dessas funções. Então seja as operações de adição e multiplicação em A de x. Não é em x, é em A de x. Claro que em x a gente vai usar essa operação também, mas essa mesma não. A operação de soma e produto usuais. Então observe ali, ó. A operação de soma f mais g de x é f de x mais g de x.
E f vezes g, f vezes g de x é f de x vezes g de x. Então é uma definição natural, né? Bem simples, é a operação usual nossa aí. Observe que o produto das funções f de g, f vezes g, não é a composição, é o produto mesmo, de elemento. Tá? Então tá ali. A operação soma em produto, soma em f mais g, é a que estamos definindo. E a operação mais em f de x mais g de x é a adição comum que a gente já usa nos números no anel A. Então o anel A tem a operação de soma em produto. E agora estou definindo um outro conjunto que é o A de x. Então tens o conjunto A, vamos voltar ali. Ó. O f vai de x em A. Tá? O A é um anel. O A é um anel. Certo? Eu agora quero provar que esse A de x é um anel. Então vamos lá. Então, ó. A proposição, com a notação acima temos, então, a operação f mais g é definida no A de x. E a operação f de x mais g de x é definida em A. Tá certo? Claro. Por quê? Porque é o contradomínio, né? O contradomínio, a imagem da função. A operação de soma de f de x mais g de x dá-se lá na imagem, né? E a operação f mais g é no conjunto A de x das funções. São entidades, né? Passando aí para outros exemplos, por exemplo, é como se eu estivesse fazendo união de conjunto e lá dentro a soma dos elementos. Parecido com isso. São operações, estou usando o mesmo símbolo mais para representar as duas coisas, mas são coisas diferentes. Então eu vou dizer o seguinte, eu vou provar então que o A de x realmente é um anel, tá aqui, ó. Então eu quero provar que o A de x é anel. E a segunda coisa que nós vamos provar é que se o A de x é comutativo, o anel A é comutativo, então o conjunto das funções também é comutativo. E se o A de x tem unidade, então o AX, né, o conjunto das funções, também tem unidade. Então é isso aí que nós vamos fazer. Tá ali, ó. Então o A de x é o conjunto das funções, o A de x é o conjunto das funções, e o A é o anel que a gente vai usar porque é a imagem da função onde acontecem as coisas, né? Então vamos primeiro provar que o A é um anel. Vamos lá para a nossa câmera do... Como é que eu vou provar? Então a primeira coisa que eu tenho que provar é que... Então é isso que eu quero provar, que o A de x com a soma e o produto é anel. É isso que eu quero provar. Como é que eu vou provar isso aí? Então é isso que eu quero provar. Para provar isso aqui, gente, eu tenho que provar o quê? Os 6 axiomas, né? Vamos ver o primeiro. O primeiro axioma é aquele axioma da associatividade, ou seja, eu pegar duas funções f e g, a escrita é correta, bem bonitinho, vocês pegam depois o material, está lá no livro. Aqui a gente vai fazer as contas só para vocês verem como é que se opera, né? Como é que se faz as contas aqui. Então o que eu quero fazer no primeiro axioma é mostrar que f mais g é igual a g mais f. Essa é a nossa propriedade, né? É isso que a gente tem aqui. Ou seja, mostrar que é comutativo as funções. Como é que eu mostraria? Então, né? Vou pegar lá. Seja... Opa, isso aqui ficou meio fraquinho. Deixa eu pegar uma outra caneta aqui. Então, seja... né? Seja x pertencente a x, é o domínio, né? Porque é assim que eu vou trabalhar, né? Como f de x e g de x pertence a A, né? Pertence a A. O que eu posso dizer? E agora é o seguinte, ó, esse aqui pertence a A. Em A vale a comutativa, lembra? Em A vale o seguinte, o que eu tenho em A? Em A eu tenho que f de x mais g de x é igual a g de x mais f de x. Por quê? Porque o A é anel. Então, ó, eu quero provar isso aqui. Mas para provar isso aqui eu vou sair do seguinte fato. Seja x pertence a x, ao domínio das funções, como g de x e f de x pertence a A, então vale isso aqui. Logo, vamos ver quem é f mais g de x. Não é igual a f de x mais g de x? É. E isso aqui não é igual a g de x mais f de x? É.
Isso aqui por acaso não é igual a G mais F de X? É. Bom, o que aconteceu? Eu saí de F mais G, cheguei em G mais F. Então eu posso concluir, né? Eu posso concluir que F mais G é igual a G mais F. Parece mágica, mas é isso aí. Então o que a gente fez? A gente quer provar que vale... F mais G igual a G mais F. Vamos usar o fato de valer essas contas em X, em A. Por quê? Porque se eu pegar o X, percento é X, quando eu aplico a função nesse ponto, ele vai para o A. Em A vale, né? Aqui vale. Se em A vale, eu também vou poder mostrar que vale para o anel A de X. Essa é interessante. A segunda axioma diz o quê? O que é o axioma 2? O axioma 2 é o elemento neutro, né? Ou associatividade? Não, o axioma 2 é a associatividade. O que é associatividade? Bom, a associatividade é mostrar que F mais G mais um H é igual a F mais G mais H. Bom, essa aqui eu vou deixar para vocês como tarefa. Façam aí. Essa é fácil. É a mesma coisa que a anterior, né? Só que agora eu tenho que fazer com 3. Né? Como vai valer lá, é exatamente igual. Vamos fazer o axioma 3, que é o elemento neutro. Como é que eu vou fazer o elemento neutro? O elemento neutro num conjunto A de X, é o zero. O que significa o zero? O zero é aquele valor que eu somo, então X mais 0 é igual a X, lembra? Esse é o elemento neutro. Então existe elemento neutro. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma função, que é a função nula, né? Será que a função nula está em A de X? Não dá, né? Então eu vou chamar de L pertencente a de X, dada por L de X é igual a 0 para qualquer X. Tá certo? Então eu vou definir essa função aí. Deixa eu definir essa função aí. E eu vou então agora mostrar que esse elemento é elemento neutro. Como é que eu faço isso? Bom, muito simples. Eu peguei a função L, aqui, e vou fazer a continha ali. Então deixa eu chamar aqui. Então como é que eu vou fazer? Eu vou pegar uma função qualquer. Então para qualquer f pertencente a de x, não é isso? Eu vou pegar então a f mais a l de x. A l é a função que eu defini lá, que é a função nula. O que é isso aqui? Bom, por definição isso aqui é f de x mais a l de x. É isso? É isso aí. F de x mais L de x. Que é igual ao quê? Bom, que é igual a F de x mais 0. L de x não é 0? É 0. Bom, mas F de x mais 0 é igual a F de x. Veja bem o que aconteceu. Eu saí de F mais L de x e cheguei em F de x. Ou seja, F mais L é igual a F. Pronto. Claro, teria que fazer o lado esquerdo, né? Porque sabe que o elemento neutro tem que fazer a direita e tem que fazer a esquerda. Mas de qualquer forma, já está claro aí que vale a direita, então a esquerda vocês fazem, certo? Então esse é o axioma 3, elemento neutro. Como é que eu vou fazer o axioma 4? O que é o axioma 4? O axioma 4 é o simétrico. Então o axioma 4 é o simétrico. Como é que eu faço o elemento simétrico? Esse elemento simétrico nos inteiros, lembra como é que era? O elemento simétrico era um número negativo, né? Eu tinha o 2, o simétrico 2 é menos 2. Muito bem. Agora, quem é o simétrico em F pertencente a de X? Quem é o simétrico de F? Pois é. Muito bem. Eu vou dizer que o simétrico é o menos F. Mas como assim menos F? Menos F de X. E como é que eu defino esse menos F de X? Bom, menos F de X é igual a menos F de X. Bom, se eu definir dessa forma menos F de X, eu vou conseguir provar que ele tem elemento simétrico. Então vamos lá, como é que eu provaria que tem elemento simétrico? Então F tem que ser igual ao neutro, né? F mais menos F, isso aplicado em X, o que vai ser? Pela definição,
é f de x mais menos f de x. Mas quem é menos f de x? Bom, então é f de x, pela definição de menos f de x é menos f de x. Tá, mas quem é f de x menos f de x? É o zero. Beleza, mas quem é o zero? É a minha função L, para qualquer x, né? Beleza? Então o que aconteceu? Eu peguei f mais menos f é igual a L. Acabou, provei então que ele tem o meu simétrico. Muito bem. Qual é a outra propriedade? Simétrica, associativa do produto. Vamos lá. Associativa do produto. Como é que eu vou fazer associativa do produto? Como é que eu vou fazer isso? Como é que se faz associativa? Que se chama sequence, né? Associativa do produto. Como é que é a associativa do produto? Bom, associativa do produto eu teria que sair de f vezes g vezes um h e mostrar que é f g vezes um h. Perfeito. Isso aqui é a mesma coisa que a comutatividade. A gente sabe que em A, o que vale em A? Em A, f de x vezes g de x vezes h de x é igual a f de x vezes g de x vezes h de x. Vale? Em A vale isso aqui. Bom, então se A vale isso aqui, estou tranquilo. Por quê? Porque que é f vezes g vezes h de x. Bom, isso aqui é a mesma coisa, né? Que f de x, h de x vezes f de g vezes h de x, que é igual f de x vezes g de x vezes h de x, que é o que eu queria provar. Sair de que é igual a f vezes g vezes h de x. Acabou, está feita a demonstração também. Isso aqui implica o quê? Se vale, olha bem, eu não estou escrevendo, né? Mas é evidente. Se vale para qualquer x, ó, então, para qualquer x pertencente a x, vem isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Ou seja, o que significa isso? Significa que f vezes g vezes h, né, é igual a f vezes g vezes h, que é o axioma 5. Então, a associativa do produto vale. Agora é a última. Aquela última sempre dá mais trabalho, que é a distributiva. A associativa e a distributiva. A distributiva tem a distributiva direita e a distributiva esquerda. Tanto um quanto o outro. Podemos fazer a esquerda. Não tem problema. Bom, mas sempre lembrando, gente, ó, que o A lá, o A é anel. O fato do A ser anel, vale o x, né? O f de x vale, f de x vezes g de x, vale, porque isso já está na imagem, né? Quando eu estou falando de funções, a imagem está dentro do anel A, que eu conheço. A operação da função é uma coisa, a operação lá dentro do anel A é outra, né? E lá vale. Então a gente só tem que puxar essa propriedade da função, para a função. Então, por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque eu vou escrever o seguinte, ó. Para qualquer x, gente, vale f de x que multiplica. Vamos fazer aqui só uma continha para vocês verem o que eu estou falando. Ó. Onde é que eu estou trabalhando? Quando eu escrevo f de x vezes g de x mais h de x, eu estou onde? Onde é que está isso aqui? Onde é que estão esses elementos? Estão em A. Estão em A de x ou estão em A? Em qual dos dois estão? Estão em A, né? Estão em A, por quê? Porque já é a imagem da função e a imagem está em A. Lembra que o A de x, ó, o que era o A de x? O A de x é o conjunto das funções de x em A. É o conjunto das f's de x em A. Se é o conjunto das f's de x em A, então quando eu estou trabalhando com f de x, o f de x, então o f de x, ele pertence a A. Certo? Ele está em A. Como A é anel, vale isso aqui. Então eu não posso esquecer desses detalhes. E isso é que é importante. Tá? E como para mostrar qualquer coisa de função, eu mostro para qualquer elemento x de x grande, então evidentemente que eu vou acabar caindo aqui.
Então, é sempre aquela história. Então, como é que eu mostraria? Então, para qualquer x pertencente a x1, claro, né? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. F vezes g mais h de x. Onde é que eu estou aqui? Aqui, ó, eu estou... Isso aqui está em a de x. Eu vou aplicar agora no elemento em x. O que vai acontecer? Eu vou partir para a imagem, ó. Vou para a imagem, vou cair em a de x. Então, isso aqui é a mesma coisa que f de x, pela definição, né? G de x mais h de x. Agora eu já estou em... Agora eu estou em a. Vocês estão entendendo como é que é? Agora eu estou em a. Aqui eu saí de a de x, apliquei no x, caí na imagem, em a de x. Em a. A vale a distributiva. Se lá em a vale a distributiva, vale a distributiva aqui. Ou seja, eu posso escrever aqui da seguinte forma. F de x vezes g de x mais f de x vezes h de x. Tá? Isso vale. Agora, isso aqui eu posso escrever da seguinte forma. Direto já, se eu quiser, né? Isso aqui é f vezes g mais f vezes h de x. Pronto. Está feito o negócio. Ou seja, o que eu mostrei com isso tudo aqui? Eu mostrei que eu saio de f vezes g mais h e chego em fg mais fh. Tá? Que é a distributiva. Então não foi tão difícil de perceber como é que se faz essa definição. Vamos voltar ali um pouquinho, né? Então vocês percebem ali o seguinte, ó. A primeira parte a gente fez. Pegou o a de x, que era o anel de função, tá certo? E mostrou que ele era anel. Mostrou que ele era anel. Então, usando sempre o fato do a ser anel. Agora vem aquela pergunta. Se o a é comutativo, então o a de x é comutativo? O que significa ser o a comutativo? O que significa o anel a ser comutativo? O que significa o a ser comutativo? Bom, o a ser comutativo equivale à comutatividade da segunda operação, lembra? O a ser comutativo, então dado um x qualquer, f de x vezes g de x é igual a g de x vezes f de x. Isso significa o a ser comutativo. Tá? E eu quero provar que se o f vezes g é igual a g vezes f. É isso que eu quero provar. Ó, então, usando isso aqui, será que eu provo isso aqui? Claro que sim, né? Então tá, então vamos lá. Então, para qualquer x pertencente a x1, f vezes g de x, o que é ali? Ó? Olha, a gente saiu do a de x, a gente está em a de x, vamos fazer a conta, vamos cair em a de x. Como no a de x vale, ó, agora, eu saí do a de x, acabei caindo no x, no a. No a vale. Se no a vale, o que eu posso escrever então? Ó, eu posso escrever g vezes f de x. Ó, observe o seguinte, para qualquer x vale isso. Então f vezes g é igual a g vezes f. É isso que é importante observar. Tá certo? Vamos voltar lá para a nossa telinha. A terceira propriedadezinha que a gente tinha que provar era o seguinte. Se a de x tem unidade, então a de x tem unidade. Se o anel A tem unidade, então o conjunto ou anel das funções tem unidade. O que significa o a de x tem unidade? Vamos lá. O a tem unidade é existir o 1, né, gente? Unidade é 1, no produto. Ou seja, existe o elemento 1, que tudo que eu multiplico por ele dá 1. Ou seja, para qualquer elemento A, né, pertencente a vezes 1 é igual a A. Isso é unidade. Perfeito. O que seria unidade nas funções? Vamos lá, gente. Nas funções. O que seria unidade nas funções? Ó, eu tenho uma função f aqui. Quem que eu multiplico por f para dar f? A ideia é essa mesmo. É a função unidade. Identidade. Como é que vai chamar isso? Não é identidade. É a função 1. Eu vou escrever 1 aqui. E vamos definir essa função 1. Né? É a função constante 1. Isso, constante. Por quê? Porque eu não estou falando de composição. Se tu pensou em identidade, tu está pensando naquela operação composição. É isso. Aí quando eu componho a f com a identidade da própria f. Não, mas não era isso que eu estou pensando. Estou falando de produto, ó. Produto, não é composição. Lembra? Eu falei isso no começo. Então é mesmo. Então vamos definir. Então seja φ de x,
igual a 1 para qualquer x. Pronto. Defini a função, a função constante 1. Não é identidade, é função constante 1. Tá? Bom, e agora é o seguinte, vamos ver se funciona? Então, para qualquer x pertencente a x1, f vezes φ de x é igual a f de x vezes φ de x, que é igual a f de x vezes 1, que é igual a f de x. Perfeito. Acabou. Então, realmente tem elemento identidade no anel A de x. Depois vocês olham a escrita bonitinha desse aí, que aqui não dá, essa caneta aqui é muito grossa, a ponta não dá para ficar escrevendo. Mas é isso aí, ó. Era para fazer as três coisas, já fizemos, estamos uma explicada. Agora é o seguinte, vamos olhar as particularidades. Se a gente tomar o x, ó, lembra que a função, o A de x, ali em cima, ó, o A de x era f de x em A. Né? Toda função que tem domínio em x em A. O x sempre diferente do vazio, né? A gente pode pegar o x igual a A, não pode? É as funções de A em A. Então a gente pode chamar isso aqui, ó. O A de A são as funções de A em A é uma função. Então aqui é o anel também, né? Então não tem porquê. Já que o A de x é um anel, o f de A em A é um anel. Tá? Então a gente pode definir vários conjuntos aí interessantes, ou seja, vários anéis. É uma fonte de exemplo. Isso é importante observar. Vamos ver o que tem mais aqui, ó. Então A de A, o f de A em A é uma função. Então o z, por exemplo, é um anel, então o z de z é um anel. Certo? O que significa dizer isso aí? Qualquer função que eu pegue de z em z, gente, conjunto das funções de z em z é um anel. Muito bem. E tem mais. Se o z não é comutativo, então o z de z vai ser comutativo. O que mais? O z tem unidade? Tem. Então o z de z também vai ter unidade. E assim vai. Agora é o seguinte. Agora vem aquela outra coisa. Lembra que eu falei de unidade e tal? Eu falei de domínio e integridade. O que significa ser domínio e integridade? Vocês lembram o que significa domínio e integridade? E a outra? Se o A for corpo, será que o A de x também vai ser corpo? Então nós temos duas perguntas. Se o A for um domínio e integridade, o A de x vai ser um domínio? E a outra? Se o A for um corpo, o A de x vai ser um corpo ou vai ser um domínio? Não sei. Então vamos ver o que nós devemos falar. Bom, em geral não é verdade. Por quê? Bom, ser domínio, integridade e ser corpo tem a ver, primeiro, com os divisores de zero. Né? Para ser um domínio, integridade, não tem que ter divisor de zero. Nós já vamos dar um exemplo aí, está ali o exemplo, de que isso não é verdade em funções. E a segunda, para ser corpo, tem que ter elemento inverso. O que é elemento inverso naquelas funções? Seriam as funções invertidas, não a função inversa. Seria a função invertida, o que também não é verdade. Não dá para fazer isso aí, também não dá. Bom, se já tem divisores de zero, já não dá para fazer o inverso, né? Então observa ali, ó. Se R é um corpo, mas R de R não é nem domínio. Eu já dei um exemplo direto ali. Um contra-exemplo natural disso aí é pegar uma função que ela seja zero num pedaço e 1 no outro pedaço, né? E aí ela se anula, né? Que é o caso aí da função, eu peguei a função f de x, a identidade, e a função g de x, ela é zero em quase tudo, só não é zero no x igual a zero, que eu digo que é 1. Por quê? Porque daí a f lá vai ser zero, né? Então quando eu vou multiplicar as duas, ó, a f era a identidade, e a g era toda nula, com exceção no zero. No zero eu disse que era 1. Por quê? Por que eu fiz isso? Porque quando eu multiplicar a f vezes g, a f vezes g vai dar zero, né? Porque o que é f vezes g? O que é f vezes g, Leandro? Então vamos para o documento saber isso aí, vou explicar direitinho. Se eu peguei a f sendo a identidade, vou chamar de x aqui só para, ou se quiser escrever direito, f de x é igual a x para qualquer x. Bom, tudo bem. A gente pode usar o abuso de linguagem e escrever assim. E a g de x, eu disse que era 0 e 1. Aqui quando x igual a 0, e aqui no resto, né? Para qualquer x diferente de 0. Pronto. O que ser o divisor de 0? Eu pegar f vezes g igual a 0.
Beleza. Teria que implicar que a F é igual a nula ou a G é igual a nula. Lembra disso aqui? Se isso aqui acontecer, então ele não tem divisor de zero. Mas não é o caso. Por quê? Quanto é que vale a F vezes a G de x? Quanto é que vale essa função que eu fiz aqui? Vamos lá. Vamos fazer essas contas aí, porque eu acho que isso que está complicando. Muito bem. Como aqui o domínio dela está dividindo em duas formas diferentes, vamos fazer duas formas diferentes. Vamos fazer o seguinte. Quanto é que vale F vezes G de x quando o x é diferente de zero? A caneta está complicada aqui. Então, quando é diferente de zero é mesmo F de x vezes G de x, isso aqui é a definição. Certo? Tá, mas quanto é que vale G de x quando é zero? Então é F de x vezes zero, que é igual a zero. Pronto. Beleza. Já é isso. Agora, quanto é que é F vezes G de x quando x é igual a zero? Ou seja, em zero. É a F de zero vezes a G de zero. Bom, a F de zero é zero, a G é 1. Quanto é que dá? Zero também. Opa! Ó, então a F vezes G de x para qualquer x vai dar zero. É isso que eu quero dizer. Vamos voltar lá para a nossa telinha. Então, observe o seguinte. Se a F vezes G de x para qualquer x ela é zero, então eu tenho que o produto delas é zero, né, que está escrito aqui, ó, e as duas são diferentes de zero. Nenhuma nem a outra são zero. Então significa que ele tem divisor de zero, então eu não posso falar em domínio de integridade para esse conjunto. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês comecem a dar uma estudada nesse assunto, comecem a resolver o exercício, e daqui a pouco a gente volta para mais uma aula com o segundo conjunto, que era o conjunto das matrizes.